Eu sou André Monteiro Lopes, sou acadêmico de Direito da Faculdade Multivix, Unidade Cariacica. Estou aqui para apresentar um trabalho de Teoria Geral do Processo, TGP, do professor Carlos Bermudes. Como eu disse, o trabalho é de Teoria Geral do Processo. Então, o objetivo do nosso estudo é o processo em si, né? Antes da gente adentrar especificamente na questão processual, então eu preciso falar de conceitos, de coisas que não são especificamente da ciência jurídica e da ciência processual, né, que são, enfim, da literatura como um todo, mas que são importantes no nosso estudo, né? Conceito de necessidade, conceito de bem, conceito de utilidade, conceito de interesse, conceito de conflito de interesse, conceito de pretensão, resistência e lide. A necessidade, né? Vamos começar pela necessidade. A necessidade é fruto de uma relação de dependência de algo que se cria, né? Ou que se está faltando, ou que você imagina que você necessita, né? Isso é a necessidade. O bem, ele, seja material ou imaterial, é algo que existe para você sobrepor a necessidade, para você suprir a necessidade. Ou seja, você tem um bem, seja ele material ou imaterial, que você necessita para suprir a necessidade. Esse, a grosso modo, é o conceito de bem. Isso também só será possível, ou seja, o bem ter gerado satisfação para aquela determinada situação, se atender à utilidade desejada pelo sujeito, né? Que por sua vez tem que demonstrar que aquele bem resolveu, obviamente, aquele interesse, né? Então, como eu bem disse, o bem ele precisa atender ao interesse daquele determinado sujeito. Diferente disso, haverá um conflito de interesse, né? Que precisa ser resolvido de alguma forma, sem que interesses de terceiros ou interesses daquele primeiro sujeito seja interposto um sobre o outro, ou seja, de forma minimamente equânime, né? Sem que, obviamente, as partes elas ofereçam resistência, né? Se uma das partes oferecer resistência, obviamente, a situação não será resolvida da melhor forma. E aí chegamos à lide, né? O que é a lide? A lide é o conflito de interesse resistido. Mesmo que eu não tenha, a princípio, chance de ter êxito, né, nessa empreitada desse interesse, mas eu vou até o final, porque eu acho que eu tenho interesse. Então é o conflito de interesse resistido entre duas partes. Isso é o que denomina-se lide. Agora nós vamos falar do interesse, né? O interesse ele pode ser imediato ou imediato, individual ou coletivo, e pode ser primário ou secundário. O interesse primário e secundário está diretamente relacionado à utilidade de ter a busca por um bem resolvida, ou seja, por um bem resolvida. Ao não conseguir resolver todas as necessidades satisfatoriamente, cria-se o conflito de interesses, pois ninguém quer sair com menos do que o outro. Esse conflito pode ser objetivo ou subjetivo. O conceito de lide em si, ele tem muitas formulações, né? Muitas formulações acadêmicas mesmo sobre o que de fato é a lide, né? Conceitualmente falando, né? Mas o que importa saber, né, é que o conflito de interesses ele precisa ser resolvido, de preferência de forma pacífica, para que não haja um comprometimento da paz social. Nesse caso, é a partir do conflito de interesse interposto que se pode encontrar uma solução parcial ou imparcial para a resolução do conflito. Para isso, nós vamos olhar agora alguns instrumentos ao longo da história que foram usados para a resolução de lides. A primeira forma de resolução de lide, né, e a mais primitiva, é a autotutela ou a autodefesa. Ela é vedada por nosso ordenamento jurídico porque, a grosso modo, né, e já usando a lei, um código que vigorou em uma parte da Terra em um determinado período, que é o Código de Italião, que é olho por olho, dente por dente, o nosso código ele não permite isso, salvo em questões de legítima defesa. Aí pode, né? Mas a autotutela ela não é mais permitida pelo nosso ordenamento jurídico. Até porque você tem o uso da força bruta, né, contra o adversário e vence na resistência. Ou seja, não é a forma mais justa de resolução de conflito. Às vezes prevalece o mais forte e não de fato quem detinha aquela justiça. A segunda forma de reconhecimento de lide
ela está intrinsecamente ligada à questão do reconhecimento do direito, né? De quem traz o pleito, ou até de quem é pleiteado, no caso, né? E ela subdivide-se em três formas, né? A primeira delas é a de submissão ou reconhecimento, que é quando uma das partes que detém a pretensão concorda, né? Que de fato a outra parte é que detém o direito. Então é a submissão e reconhecimento, né? A segunda é através da renúncia, né? Que se diz renúncia ou desistência, que é quando um abre mão do outro, né? Em que pese ter de fato o direito ou não, mas abre mão. E a terceira é a questão da transação. O que é a transação? A transação é a questão do acordo, né? O acordo. Então são essas três subdivisões. O terceiro instrumento é o processo, é o objetivo do nosso estudo, inclusive, né? Ele é o instrumento estatal para solucionar esse tipo de interesse, né? O processo é o que serve o Estado no exercício da sua função jurisdicional de resolver os conflitos, né? É um instrumento previsto, né, como normas estatais, né? Inclusive existe um direito constitucional processual, que são regimentos processuais, regras processuais que são previstas na Constituição, né? De fato é uma forma mais justa, porque você tem um ser maior que é o juiz, né? Mas que ele julga de acordo com o livre convencimento motivado, então é de acordo com a lei. E ele tem por propriedade o princípio da imparcialidade, ou seja, todo cidadão precisa ser julgado por um juiz imparcial. Carnelucci, quando ele definiu o processo, ele diz que é o quê? Que é direito objetivo responsável pelo conjunto de mandamentos jurídicos ou preceitos legais que estabelece as regras do seu funcionamento, determinando os papéis de cada um, bem como a forma de pleito junto ao Estado. Ou seja, são regras, né, regramentos de como que você aciona o seu direito de acionar a prestação jurisdicional do Estado, né? Para se chegar, obviamente, ao que se é hoje, né, um processo enquanto instrumento de mecanismo do direito de ação, né, para se ter uma ciência processual como se tem hoje, você passou por várias, obviamente, ao longo da história, por vários momentos, né, do processo, para chegar ao que se tem hoje. Passou-se pela Babilônia algo parecido ao processo, ao que hoje se é o processo. A Igreja Católica teve um papel fundamental nessa questão do desenvolvimento do direito processual, porque ela detinha, seus seguidores, seus adeptos, detinham o conhecimento, a leitura, né? E o Estado, durante muito tempo, foi confundido com a Igreja, né? Então, enfim, passou pelos babilônicos, os romanos deram grandes contribuições, né? Os germanos deram grandes contribuições, né? Mas para virar ciência de fato, foi do final do século XIX para o início do século XX. Foi quando iniciou-se o processo de separar o direito material do direito processual. Ou seja, separar o que é direito material do que é o direito processual e estudar especificamente cada um de uma forma. As etapas a serem levadas em consideração na evolução processual, a primeira delas é chamada de primitivismo, né? Que, como o nome diz, ela não tinha muitas regras de como que se poderia suceder o processo, de como que funcionava o processo, né? E ele era intrinsecamente ligado às questões da Igreja Católica. Com a criação dos Estados Nacionais, deu-se a característica do que cada um deveria fazer na sociedade. A partir dessa reorganização, passa-se uma nova etapa da evolução processual, chamada-se judicialismo. A partir dessa reorganização social, surge um novo instrumento jurídico denominado judicialismo. Representando essa nova conformação, a partir de um aparato legal e administrativo que controlasse o povo, mantendo a burocracia estatal com uma função utilitária. Dessa forma, haveria obediência às leis e às normas instituídas pelas autoridades. Assim, a questão religiosa não mais determinava o comportamento social. O processualismo deu ar científico ao processo, no final do século XIX e início do século XX.
né? Momento em que o juiz passa a ter uma maior importância e poder discricionário, ou seja, poder de determinar de ofício determinadas ações, determinadas decisões, para conduzir o processo ágil, né? Sem intervir no resultado final. O processualismo também traz um grande ganho quando ele permite que o juiz conduza as partes a fazerem ajustes no processo, acordos, né? Transações no processo, tornando a justiça mais célere, menos densa, menos pesada, né? Uma carga menor, né? E com maior nível de satisfação de justiça também, porque a transação pressupõe um acordo e contribui com a pacificação social. Atualmente, a evolução do direito processual é chamada de neoprocessualismo, em função da consolidação constitucional contemporânea do direito processual. Ou seja, é uma ciência e está positivado na Constituição como mecanismo, como meio de acesso do direito de ação de todo cidadão, né? Então, neoprocessualismo. É a partir do direito processual constitucional que se tem as garantias constitucionais do devido processo legal, a busca da resolução dos conflitos, né, e exposição do contraditório, igualdade das partes em defesa, enfim, é um empreendimento coletivo, né, e não um produto único do Poder Judiciário. Em síntese, o trabalho aborda, como eu disse no começo, né, a questão do processo em si, né, a teoria do processo, o início do processo histórico, né, e ele aborda também o papel que o processo ganhou a partir da Constituição Cidadã de 88, né, que permite o sujeito comum vislumbrar a possibilidade de ir até a justiça. Ou seja, a justiça não é algo inalcançável a partir da Constituição de 88, tendo o processo como instrumento para tal, posto que garantia a dignidade humana a partir de resolução de seu problema utilizando os princípios constitucionais existentes no sistema processual. Muito obrigado, espero ter atendido as expectativas do professor, né, para que eu possa obter aí a nota máxima no trabalho. Muito obrigado, até a próxima.